Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo de número 3, versículos 1 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 3, 1 ao 14. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor, que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque não temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirados este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Vou repetir versículos 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: então disse Moisés a Deus:
Eis que, quando vier os filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora estar na presença de Deus em oração. Deus eterno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós estamos na Tua presença neste momento agradável, em que invocamos o Teu nome, neste momento em que nos fazemos presentes diante do Teu ser. Tu és puro e santo, o Santo de Israel, e por isso nós não temos méritos, nem virtudes para estar diante de Ti. Mas o Senhor, com a sua infinita misericórdia, benevolência, amor, bondade, nos deu a condição de estarmos justificados diante do Senhor. E com mais privilégio ainda, de falar contigo. Obrigado, Deus, pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado pela salvação, pela vida eterna. Nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome. Nós queremos honrar cada vez mais o teu nome nesta terra. E neste momento de oração, neste momento de súplica, nós te pedimos, ó Pai, por todas as pessoas que estão enfermas, doentes, muitas delas em suas casas, porque não têm condições de estar num lugar hospitalar. Nós também te pedimos por aqueles que estão nos hospitais, nas UTIs. Pessoas que estão a sofrer no corpo e na alma. Algumas delas desanimadas. Que o Senhor, com a sua presença santa, esteja diante de todas elas, ó Deus, e promova o refrigério da sua alma com a tua presença. Promova, Senhor, a restauração da saúde. Que elas possam, ó Deus, voltar ao convívio social de sua família. Ó Deus, realiza o milagre, a cura, porque só o Senhor, ó Deus, é que tem um poder para realizar curas e milagres. As pessoas, homens, apenas no uso de sua própria inteligência, que o Senhor concedeu, consegue minimizar, orientar para uma saúde. Mas a saúde plena, restaurada, só o Senhor pode realizar. O homem realiza a cirurgia, mas quem cicatriza o ferimento é o Senhor. Então, meu Deus, restaura a saúde da pessoa que está neste momento ouvindo esta oração e as que não estão a ouvir.
É no nome poderoso do teu Filho amado, é no sangue poderoso de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. O tema do nosso sermão de hoje tem como título Senhor meu, Deus meu. Vou repetir o tema do sermão. Senhor meu, Deus meu. O texto base utilizado no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 1 ao 14, que nós lemos hoje, nós lemos que Moisés, ele foi surpreendido numa experiência inicial com Deus sempiterno, que ele apareceu numa sarça ardente que se queimava, mas não se consumia. A sarça, uma espécie de arbusto. Então, Moisés teve a intenção de se virar para ver a sarça que se queimava e não consumia. Mas ele foi exortado pelo Senhor a não se chegar até a sarça, manter uma distância. E ainda a retirar a sandália dos pés, pois o lugar, a terra onde ele pisava, era santa. Revelando então que ali estava o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus verdadeiro, o Deus absoluto, o único Deus. Na sequência, o Senhor revela a Moisés, então, uma missão. E que missão era essa? A missão de libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, já que eles estavam nesta escravidão, sofrendo muito. E face a Deus observar a opressão, ou seja, ver também o sofrimento de seu povo nas mãos de Faraó, ele então chama Moisés. E também revela que além de libertar o seu povo, daria como herança uma terra que emana leite e mel, conhecida como a terra prometida, conforme as Escrituras. Moisés, perplexo com tudo o que estava acontecendo, disse a Deus que ele por si só não tinha condições de realizar esta missão. Então Deus diz a Moisés que seria com ele e que o sinal da missão de libertação do povo israelita da escravidão, presta atenção, o sinal da libertação do povo israelita que Deus determinara Moisés realizar, era que Moisés voltaria para aquele mesmo monte com o povo liberto para servir e adorar ao Senhor. Como último diálogo, Moisés pergunta então a Deus qual era o seu nome, para que ele dissesse ao povo israelita que em nome de quem ele realizaria esta missão. Em nome de quem Moisés cumpriria a missão de libertação do povo de Deus, da escravidão no Egito.
Deus responde a Moisés, não dizendo um nome próprio de uma pessoa, mas Deus responde dizendo: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então, o Senhor estava a se referir a quê? Quando diz eu sou o que sou, ou eu sou, me enviou a vós. O Senhor estava a se referir à sua condição de ser e não existir. Presta atenção que eu vou repetir. O Senhor estava a se referir à sua condição de ser e não de existir. E o que é a condição de ser? Porque eu quero dizer para você que está me ouvindo neste momento, e não se escandalize com o que eu vou falar, que Deus não existe, Deus é. Eu vou repetir, Deus não existe, Deus é. E quando alguém pergunta, será que Deus existe? Eu vou provar a existência de Deus. Há aí um equívoco entre existir e ser. Porque Deus diz, eu sou o que sou. Deus estava a dizer a Moisés que o seu ser, o ser de Deus, não era derivado e nem dependente de absolutamente nada. Ao contrário de nós, seres humanos, que somos derivados do próprio Deus, que somos dependentes do próprio Deus. E um exemplo disso é que agora eu e você estamos a respirar o oxigênio da atmosfera porque dependemos de Deus. E no momento que faltar este oxigênio, nós padecemos, morremos. Então nós existimos, mas Deus é. Deus estava a dizer a Moisés, eu sou o que sou, dizendo assim, diga ao meu povo e a Faraó que eu não tenho princípio. Não tem princípio. Ou seja, não tem começo. Deus não tem começo. Nem há de ter fim. Característica, então, de um ser eterno. Um ser que dura e vive para sempre. Um ser contínuo. Um ser perene. Um ser infinito. Muitas vezes falamos da palavra infinito, mas não temos a ideia do que seja infinitude, do que seja infinito. E tudo isso que eu falei, que Deus estava a dizer a Moisés, que ele é um ser que não era derivado, que não é derivado e nem dependente de absolutamente nada. Ao dizer a Moisés, eu sou o que sou, ele estava dizendo, eu não tenho princípio, não tenho fim. Eu sou eterno. Não tenho lapso de tempo. Vivo para sempre.
continuamente, de forma perene e infinita. Este é o conceito de ser sempre terno, sempre terno. Esta é a palavra. O nosso Deus é um Deus sempre eterno. E, portanto, o conceito de existência é para quem foi criado. Este é o conceito. Conceito base. Aristóteles, ele foi um filósofo e polímata, que quer dizer estuda muita ciência. Então ele estudou a filosofia e a ciência da Grécia Antiga. E ao lado de Platão, de quem ele foi discípulo na academia, ele foi um dos pensadores mais influentes da história da civilização ocidental no quarto século antes de Cristo. E Aristóteles, ele estabeleceu na sua filosofia clássica que algo ou alguém, para existir, precisa de 4 causas. Para existir, algo ou alguém, para existir, precisa de 4 causas. Uma causa formal, que é o quê? Tudo que existe tem uma forma específica para um objetivo existencial. Ou seja, existe porque tem uma forma. Eu tenho uma forma. Um armário tem uma forma. Uma mesa tem uma forma. Um objeto tem uma forma. Mas Deus não tem forma. Deus é espírito. Deus não tem causa formal. Outra causa para existir dentro da sua filosofia, Aristóteles diz que é uma causa material. Algo só existe porque tem uma matéria-prima, senão não existiria. Então tudo que é criado tem uma matéria-prima e tem uma forma. Mas Deus é espírito. Deus não tem matéria-prima e nem tem forma. Porque Deus é sempre eterno. A terceira causa para algo ou alguém existir é a causa eficiente. Ou seja, algo para existir precisa ser criado de alguma maneira, utilizando a matéria-prima para fazer um formato. Algo precisa ser criado, transformado. Deus não foi criado. Deus é sempre eterno. E por fim, uma causa final. Tudo tem uma função para existir e por isso foi criado. E aí, onde quero chegar? Eu quero te dizer que este Deus que se apresentou a Moisés, eu sou o que sou, diga a Faraó e ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vós, ele está dizendo, eu sou o único e verdadeiro Deus. Absoluto. Não criado. Que não tem forma. E, portanto, é um Deus criador. Porque quem criou, então, o mundo e as coisas que existem nele? E esta criação belíssima que Deus realizou, você está inserido nela e eu também. Nós estamos neste mundo porque Deus nos criou. E, portanto, a tua origem está em Deus. Ele é o seu Criador. E, portanto, você jamais poderá dizer que este Deus não existe.
A Bíblia diz que Deus é sempre eterno. Ou seja, que ele não foi criado, que ele não é uma matéria-prima trabalhada, que ele não tem forma. E porque não foi criado, não tem uma função de existência como nós. Deus é por si só. A Bíblia diz que Deus é sempre eterno. E então, ao longo da existência da humanidade, muitas discussões de ordem metafísica e até mesmo científica têm se realizado para definir quem é Deus. Acredito que muitas pessoas têm falado de Deus para você. Então, muitas dessas ciências, ou vamos dizer, pensamentos, melhor dizendo, humanísticos, procuram definir se Deus existe. E há uma interminável discussão se Deus existe ou não existe. Tem até mesmo isso suscitado em cada pessoa. Isto é, se existe um ser transcendente a toda e qualquer capacidade humana. E se realmente ele intervém na história da humanidade. Mas a despeito destas argumentações contrárias ou favoráveis à existência de Deus, se trabalharmos nesta semântica, porque não podemos discutir a existência de Deus, Deus é. Sabemos que nós, seres humanos, nós somos incapazes de explicar quem é Deus. E se ele existe ou não existe. Segundo a formatação de nossos limitados pensamentos. Pois alguns usam argumentos cosmológicos, a causa primária que gerou a matéria. Outros argumentos de contingência, uma coisa existente precisa de uma outra coisa para explicar sua existência. Outros usam argumentos teleológicos, a complexidade das coisas existentes é fruto de uma inteligência superior. E outros argumentos de esperança religiosa, crença universal da existência de Deus. Todos estes são argumentos que são usados para provar a existência de Deus. Mas Deus não precisa ser provado na sua existência, quando eu falo na sua existência, entre aspas, porque Deus é. Deus é sempre eterno, diz a palavra do Senhor. A verdade é que ninguém explica Deus. E muitos se arvoram a querer interpretar Deus, dizer como é que ele age, o que é que ele pensa, o que é que ele se agrada ou não se agrada, o que é que ele diz ou não diz. E até mesmo nas eloquentes orações diz o que Deus deve fazer ou não fazer. Porque estão a pensar num plano de inteligência humana horizontal. Deus se apresentou a Moisés dizendo: eu sou o que sou. Eu sou me enviou a vós. Numa experiência pessoal, em que ele se revela a Moisés. E tantos outros profetas receberam esta revelação pessoal da presença de Deus, lhe dando missões, realizando sinais, prodígios e maravilhas, curando, libertando, salvando. E hoje, este Deus sempre eterno
está se apresentando a você numa experiência pessoal. E, portanto, deixe para trás, ou nem se arvore a pensar nestas discussões frívolas, se Deus existe ou não existe. Busque esta experiência pessoal com Ele, para que você passe a conhecê-lo de verdade, e não através de pensamentos, de literaturas ou de interpretações, ou de pensamentos de como Deus é, como Deus age, como Deus pensa. Busque ao Senhor de forma pessoal e Ele vai se revelar a você. E aí eu entro numa conversão para o título do sermão de hoje. Senhor meu, Deus meu. Mas antes eu quero te dizer que a Bíblia Sagrada, que foi uma revelação escrita de Deus, para conhecermos mais um pouco dele. Esta Bíblia diz que Deus possui um reino eterno. Este Deus sempre eterno. O reino de Deus, ele é real e sempre eterno também. Ou seja, eterno. Não tem nem princípio nem fim. E neste reino existem súditos que viverão sob o seu domínio de geração a geração, que diz a palavra. Este reino de Deus, ele é habitado por súditos, que estarão sob o domínio de Deus, o domínio do Espírito Santo de geração a geração. Daniel, capítulo 4, livro de Daniel, do profeta Daniel, capítulo 4, versículo 3, diz: quão grandes são os seus sinais, e quão poderosos as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. E aqui eu quero dizer para você que este reino de Deus é para você. Lá existe um lugar especial para você. Um lugar muito especial. Jesus disse, certa feita, aos discípulos que iria fazer morada para cada um de nós no seu reino, no reino dos céus. E este reino, ele é real, é sempre eterno. Quero te dizer também que este reino de Deus possui um rei, cujo poder também é sempre eterno. Não tem princípio, não tem fim, é eterno. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículos 13 ao 16, diz assim: mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo estava dizendo aqui que este reino de Deus virá através do comando, tendo à frente Jesus Cristo. Jesus Cristo veio a este planeta, Deus. Jesus é Deus, se encarnou, caminhou para a cruz, morreu por mim e por você,
nos concedendo a remissão de nossos pecados, a salvação e vida eterna. Ascendeu os céus e voltará, glorioso, com o seu reino, para buscar os seus súditos. Então, versículo 14 eu vou repetir. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, ao seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aqui está o rei deste reino. Aquele que tem, ele só, a imortalidade. E aí, você sendo súdito deste reino, você será imortal. Como eu almejo esta imortalidade e vamos habitar numa luz inacessível, a quem nenhum dos homens pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno, poder sempre eterno. Amém. Um reino de Deus, com um rei todo-poderoso, imortal, eterno, que fará com que os seus súditos também tenham esta condição, um rei com honra e poder sempre eterno, sempre eterno. E, portanto, aí está este reino e este rei que eu estou a te apresentar. E quero concluir dizendo que este reino de Deus, ele só pode ser visto por uma pessoa, e isso é para mim, para você, se ela nascer de novo. Ou seja, este reino de Deus que eu falei, que ele é sempre eterno, que tem um rei todo-poderoso, que vem buscar os seus súditos para lá habitar. Porque foi na cruz do Calvário que ele concedeu esta justiça para que nós estejamos lá. Este reino de Deus só pode ser visto por uma pessoa se ela nascer de novo. E só pode entrar neste reino de Deus se esta pessoa nascer da água e do Espírito. Presta atenção no que eu estou a falar. Este reino de Deus só pode ser visto por uma pessoa, só pode ser visto. Você só pode ver. E aqui eu estou falando de uma visão espiritual. Não estou falando de uma visão natural. Este reino que eu falei só pode ser visto se você nascer de novo. E você só vai poder entrar neste reino de Deus se você nascer da água e do Espírito. E o que é isso? Certa vez, um grande mestre da lei buscou se encontrar com Jesus numa madrugada. E travaram uma conversa. Sabe o que Jesus, sobre salvação, sobre vida eterna. E sobre Deus. E sabe o que Jesus disse para ele? Está escrito em João 3,3. Este mestre chamava-se Nicodemos. João 3,3 diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E João 3,5, ele disse, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Sabe o que é nascer de novo? Não é nascer biologicamente outra vez.
mas é nascer através do Espírito de Deus. É você contemplar este mundo sobrenatural, este reino que é sempre eterno. Este nascer de novo é você transformar a sua essência, a sua pessoa através do Espírito de Deus, num encontro maravilhoso e pessoal, que pode ser agora que está sendo revelado a ti. E aí você começa a ver este rei, quando você entrega a tua vida a Jesus. Quando você deixa Jesus entrar no teu coração, simbolizando o domínio da tua vida, a direção da tua vida, o presidir da tua vida. E aí você nasce de novo. Porque agora é o Espírito de Deus que vai estar em você e vai começar a te mostrar este rei. E aí você começa a ver. E a proporção que este Espírito está a presidir a tua vida. A partir do momento que você começa a realizar esta vontade de Deus e não do seu próprio ser, a partir do momento em que você se afasta do pecado e começa a se dedicar e consagrar a este Deus, você está vendo o reino e está caminhando para nascer da água e do Espírito. E aí entrar. E o nascer da água significa ser, vamos dizer assim, orientado, dirigido pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a água que nos lava. É a água que nos lava, que tira toda a sujeira do pecado. Porque é a palavra de Deus que aponta o pecado em nós. O apóstolo Paulo disse isso, que quando ele abre a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ele vê o pecado nele. Porque a palavra é pura e santa, e é ela que lava a nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser. E nascer do Espírito é deixar o Espírito Santo dominar a sua vida. É você viver por meio do Espírito Santo. Aí você entra no reino de Deus. Aí você não fica preso a realizar comportamentos, regrinhas, normas. Tudo isso são consequências do Espírito sobre o domínio, você viver sob o domínio do Espírito. Veja e entre no reino de Deus. Eu vou terminar dizendo um episódio que aconteceu em João capítulo 20, versículos 19 ao 31. Veja e entre no reino de Deus. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, ou seja, no domingo, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Faça de conta que Deus está falando com você agora isso aqui. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou Jesus sobre eles e disse-lhes:
recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12 apóstolos, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir, Tomé disse, se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe, e aí é o título do nosso sermão de hoje: Senhor meu e Deus meu. Faça tudo o que você ouviu. O meu desejo, a minha esperança é que você também diga isso de coração, não por indução ou emoção, mas que você diga que hoje você teve um encontro com Deus. Como Moisés teve um encontro com o Senhor e perguntou o nome. E ele disse: eu sou o que sou. Eu sou, me enviou a vós. E hoje Deus está a dizer para você: eu sou o que sou. E portanto, eu tenho a esperança e a alegria de que você também diga hoje, entregue a sua vida a Jesus e diga hoje para Ele: Senhor meu, Deus meu, como disse Tomé. E garanto para você que esse Senhor meu e Deus meu que você falar, que você profetizar, que você proferir de coração, este será muito mais valioso, sem querer desmerecer o que Tomé disse. Porque Tomé falou, Senhor meu e Deus meu, porque ele viu. Até ele falou: olha, se eu ver, aí eu vou crer. Mas para você, sabe o que Deus diz? Sabe o que Jesus diz? É o que está escrito no versículo 30, e aqui eu encerro. Jesus, pois, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. No versículo 29, que eu comecei a ler a partir do 30, mas eu quero retornar ao 29, que diz assim: disse-lhe Jesus, depois que Tomé disse: Senhor meu, Deus meu, disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste. Olha o que Jesus disse para Tomé:
Porque você viu as minhas mãos furadas, o meu lado aqui cortado, você creu. Mas agora Jesus vai dizer para você: bem-aventurados, felizes, os que não viram e creram. Esta é a sua oportunidade. Pense nisto: Senhor meu e Deus meu. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Shalom Adonai. Vamos realizar a oração final. Eterno Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Neste momento nós queremos só te agradecer pelas revelações de hoje, tão profundas. Porque muitas pessoas ficam gastando tempo, forças, energia, discutindo se o Senhor existe ou não existe. O Senhor é um Deus sempre eterno. Não tem princípio nem fim. É um Senhor de vida eterna, que nos concede vida eterna, esta essência que é só tua. E por isso te agradecemos pela palavra de hoje. Sei que muitas pessoas entregaram a sua vida a Jesus. E que agora o Senhor vai presidir a vida de cada um, de cada uma. Que o Senhor inscreva cada nome no livro da vida. Que o Senhor não permita que jamais estas pessoas venham a viver para o mundo, a viver para os deuses e ídolos do mundo, mas viver uma vida dedicada ao Senhor. É assim, ó Deus, que nós oramos, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, Shalom Adonai. Chegamos ao final do nosso culto racional, Palavra do Senhor. O meu muito obrigado pela sua presença fidedigna em todos os cultos realizados. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até o nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.